Bom, estou eu aqui de novo e hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que para mim é muito interessante. E esse assunto, na verdade, é sobre comunicação. A comunicação com os nossos filhos com deficiência. Eu me lembro que quando o Vitinhas nasceu, uma das primeiras dicas que o pediatra dele me deu foi a seguinte: para você estimular ele, coloca um batom vermelho e vai conversar com ele bem de pertinho para que ele preste atenção na movimentação da sua boca e etc. E eu me lembro que eu era aquela derrota de mãe cansada que tá toda cheia de olheira, toda descabelada. Eu metia um batom vermelho e ficava na cara de Vitinhas: oi, filho, tudo bom? E conversando com ele. E sei lá, eu, qualquer hora que chegasse alguém lá em casa, tava eu toda destrambelhada e com aquele batom vermelho estimulando o Vicenzo. E aí, desde essa dica desse pediatra, eu criei o hábito de conversar muito com o Vicenzo. E eu me perguntava muitas vezes: será que ele entende o que está rolando? O que será que está passando na cabeça dele, sabe? Me vinha muito essa pergunta assim. E aí eu percebi que a constância e a rotina daquela conversa, daquela explicação, daquele movimento, conseguia já dar os primeiros sinais de comunicação entre nós. Vicenzo é não verbal, ele nunca verbalizou, nunca oralizou nada, né? Nenhuma palavra. E isso foi um desafio muito grande para mim, saber até onde ele estava me entendendo, até onde eu estava sendo compreendida e ele se fazer compreender também. Então, desde pequenininho, eu tive muita preocupação com o explicar tudo o que estaria acontecendo para o Vicenzo e narrar toda a rotina do que a gente ia fazer para ele. Então, assim, quando ele era muito pequenininho, a gente ficava mais sozinho em casa, não tinha nem ninguém que me ajudasse com ele em termos de home care, enfermagem, que mais para frente teve isso na nossa vida. Mas eu me lembro que tudo que a gente ia fazer, eu costumava narrar as atividades para ele. Então, eu fazia assim: a gente vai tomar banho. E aí, quando a gente ia tomar banho, tinha aquele ritual rotineiro do banho, onde eu ia explicando para ele: agora eu vou lavar o pé do Vicenzo. E pegava no pé dele, massageava o pé dele, brincava: tá com chulé. Agora a gente vai lavar a barriga. Olha, a barriga. E isso desde sempre, desde que ele é pequenininho, eu sempre fui cantando todas as ações que a gente foi fazendo junto e de uma maneira geral. Eu ia tomar café na cozinha sozinha, eu levava ele e falava: ficou de dia, mamãe vai tomar café com o Vicenzo, vamos comigo. E ele ia comigo. Eu sempre fui narrando todas as atividades, tudo que acontecia no dia, explicando para ele tudo isso de dia o sol nasce, taranã, de noite o sol se põe, tudo fica mais escuro e é hora da gente dormir. Sempre ia falando sobre as partes do corpo, sempre ia falando sobre os lugares habituais que a gente frequentava, tipo, a gente vai para a casa da vovó. Na casa da vovó, o que que tem? Chegando lá, eu mostrava algumas diferenças do que tem lá, do que tem aqui. Quando a gente ia se arrumar para sair, por exemplo, vamos escolher uma roupa para sair. Eu mostrava a roupa para ele. No começo ele não demonstrava nenhum tipo de interesse de escolha e eu acabava fazendo essa escolha por ele, mas hoje não é mais assim. E sempre falava: vamos botar o sapato. A gente tem que botar sapato para sair, que em casa a gente fica sem sapato. Então, nessa conversação toda da gente, a gente foi desenvolvendo a nossa comunicação. E hoje, depois de alguns anos, Vicenzo responde a todos esses estímulos que ele recebeu desde sempre. Então existia uma constância, eu não sabia se isso ia ser possível ou não, mas eu sempre estava ali, conversando, tentando e falando com ele. Então hoje, quando a gente sinaliza: vamos botar um sapato, ele sabe que a gente vai sair de casa. Quando ele está resmungando um pouquinho com alguma dor, eu falo: vou pegar no seu corpo, nas partes do seu corpo, e você vai me dizer onde está doendo. É o pé? É a barriga? E ele consegue me demonstrar isso hoje. Ele ainda não é uma criança verbal, que nem eu já falei para vocês,
mas ele se comunica através do sorriso. Então, as escolhas dele, os sim e não, são todos feitos através do sorriso. Então, é a maneira como a gente se comunica aqui em casa. E a gente conseguiu isso depois de algum tempo. Então, hoje, Vincenzo é capaz de fazer as escolhas dele com base em toda essa história que a gente tem, conversando e explicando e vivenciando no dia a dia tudo que acontece. Hoje a gente consegue escolher a própria roupa, ele consegue me dizer se algum lugar está doendo ou não, escolher qualquer coisa do dia a dia. Você quer comer no estímulo cafona de chocolate ou de morango, a gente sai para comprar alguma coisa para ele, você quer de que cor, e fala as cores e mostra, e ele escolhe as cores que ele quer. Você pode emprestar seu brinquedo, tarará, às vezes ele faz cara feia e fala que não. Ou hoje você quer brincar de tal coisa ou de tal coisa, e ele escolhe através do sorriso. Então isso foi uma coisa que foi construindo. E a gente não sabe se isso vai dar certo, na verdade, às vezes a gente acaba por não estimular nossas crianças dessa maneira. Então eu queria dizer para vocês que foram mãe agora, que estão nessa dúvida e que não sabe se, eu vou dizer a vocês que tentem, que tenham constância e que não precisa ser uma coisa mecânica, é uma coisa da rotina, é uma coisa natural. Sempre conversem com seus filhos, sempre expliquem a situação a que eles vão ser submetidos, isso eu acho muito importante também. Hoje a gente vai sair de casa para ir no médico, porque a gente vai cuidar de tal parte do corpo do Vincenzo. Ou hoje a gente vai sair de casa para ir no shopping, porque a gente precisa comprar um presente para o aniversário do fulano. E explicar todas essas etapas para ele, para que eles já se preparem, já se sintam familiarizados quando chegar num determinado lugar, que nem eu falei para vocês, descrever a casa da vovó, descrever a praia, as sensações que tem. Qual é a sensação da praia? A areia, o barulho do mar, o vento diferente. Da próxima vez que a gente fala, a gente vai à praia, é aquele lugar que tem areia, que venta muito, que tem aquele barulhinho gostoso do mar, ele vai associar, ele já vai indo sabendo o que esperar. Então tenham essa narrativa com eles, conversem com eles, isso é muito importante também. Outra coisa que eu também acho muito importante falar é que, além dessa narrativa do dar conhecimento a eles para que eles absorvam e criem da maneira dele, né? Quanto mais informação a gente dá, mais informação eles vão ter para fazer as associações dele. Eu acho muito importante também a gente falar que a criança com deficiência, a pessoa com deficiência, ele é um ser único e ele é um ser que deve muito ser respeitado como todos os seres. Então, assim, uma coisa que eu também acho importante é que nessa conversa a gente deve conversar muito com eles sobre a vontade deles e sobre o corpo deles, sobre o toque, sobre o modo de falar e principalmente conversar com as nossas famílias, com os profissionais que trabalham com ele, para que também tenham esse cuidado. O corpo da gente é nosso corpo, é nosso templo, é único e ninguém tem o direito de chegar lá, pegar e fazer o que quiser. E eu estou dizendo isso no sentido mais simples da coisa. Durante uma sessão de fisioterapia, por exemplo, o fisioterapeuta ser a pessoa a chegar e falar: oi, eu vim trabalhar com você, eu vim brincar com você, hoje a gente vai alongar por causa disso e disso e disso, hoje o tio vai pegar você no colo por conta disso e disso e disso, e narrando isso. E se o profissional não tiver muito tato para isso, né, muito jeito para isso, que seja você a orientar. E isso é muito importante também, porque eles precisam ser comunicados do que vai acontecer no corpo deles e do que vai acontecer com a vida deles. E a gente tem que ser esse porta-voz deles. Então é muito importante que isso também seja feito, que a gente oriente as nossas famílias, que a gente oriente os profissionais. Aqui em casa, minha irmã se dirigia muito ao Vincenzo perto de mim, diretamente a mim. Aí eu falei, pergunta para ele, conversa com ele, explica para ele. E hoje ela já mudou completamente a postura dela. Ela não mora aqui em Recife, antes ela ligava e perguntava como tá o Vincenzo, ou sei lá,
O que é que vocês... Eu falo, pergunta para ele. Então hoje ela liga e conversa diretamente com ele. E é muito engraçado o retorno que ele dá, porque ele sorri para ela, ele participa da conversa do jeito dele, e eu acabo intermediando essa conversa. Quando ele não entende alguma coisa, eu falo, a Didi te perguntou tal coisa, você gostou? Não. E é assim que as coisas vão acontecendo. A gente tem que sempre estar muito atento a essa questão da comunicação com eles e da questão do corpo deles, que a gente precisa da permissão deles para que eles sejam tocados, para que eles sejam manuseados, e a gente tem que explicar para eles o porquê disso tudo está acontecendo. Então essa é uma dica que eu venho dar hoje, que para mim é muito importante, e abram esse canal de comunicação, tentem, falem, sejam a louca do batom vermelho, se divirtam, brinquem, narre qualquer coisa que vocês imaginarem que vocês possam narrar para os seus pequenos. Eu aqui em casa falo que às vezes os vizinhos devem achar que eu sou louca, ainda bem que o vizinho é meu pai e minha mãe, porque às vezes eu deixo Vitinhas na sala, por exemplo, e vou fazer alguma coisa na cozinha e eu fico gritando lá da cozinha, filho, eu tô fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa e já já a mãe volta. Filho, tá sentindo o cheirinho daí, não sei o que, não sei o que. Aí eu vou, levo para ele cheirar, volto pra cozinha correndo e não sei o que. Ou eu boto ele na cadeira de roda e levo ele pra cozinha comigo. E aí ele vai participando de todas as etapas do que eu tô fazendo na cozinha, coisas boas e coisas ruins. Boto ele para cheirar cebola, boto ele para cheirar outra coisa também. E boto ele para sentir a textura das coisas também. Então, esse canal de comunicação no dia a dia é muito importante. Vitinhos começou a responder à medida que cada vez mais eu aumentava essa comunicação com ele. Então, não demorem, se divirtam com essa comunicação, se divirtam com esse papo cabeça. Aqui a gente brinca e a gente tem vários papos cabeça também, que é nessas horas que eu falo que às vezes eu acolho, muitas vezes eu acolho o Vicenzo, mas também tem vezes que eu tô precisando ser acolhida e eu deito do lado dele, tem um papo cabeça e ele ouve atentamente aquilo que eu tô dizendo e depois dá um sorrisinho de como se dissesse assim, mãe, chega aqui e vamos ficar junto, que vai ficar tudo bem. Então não percam tempo, divirtam-se com seus filhos, comuniquem-se com seus filhos, é muito valioso a gente ver cada resposta deles. Cada resposta é única, fiquem atentos para essas respostas também. Aqui, Vicenzo, é através do sorriso, seu filho pode ser através de alguma outra pequena expressão, e eu tenho certeza que você vai entender, que você vai sacar e que vai abrir um mundo de possibilidades aí para vocês dois. Um beijo e se comuniquem, meus amores. Até a próxima!